Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a verdade. Como fazer amigos e influenciar pessoas? Simples. Passe a ser mais falso quanto à sua integridade e preze por massagear o ego do outro. Ou não. Ou não é assim na maioria das vezes, que para manter um relacionamento a gente tem que se abster da nossa verdade, do que a gente pensa sobre o outro, para falar o que ele quer ouvir. Assim a gente preza por ter um relacionamento saudável? Na maioria das vezes é assim, não? O que está virando a verdade nos dias atuais? Essa verdade que por si só deveria ter sido aprimorada, não readequada para essa sociedade pós-moderna, contemporânea. Porque temos a verdade sendo oriunda lá da antiguidade, passando pelo povo latino, hebraico, grego e assim por diante. Mas e agora quando chega no nosso povo a gente passa a deixar de lado a verdade, como se ela não fosse tão importante. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então fica comigo até o final, já deixa teu like, se inscreve no canal, para dar aquela moral pro seu mano trazer mais e mais vídeos. Então vamos começar pela verdade grega. Aletheia significa aquilo que não está oculto, o que não está escondido, manifestando-se aos olhos e ao espírito, tal como é, ficando evidente a razão. Guardem essa palavra, razão. Em latim, a verdade significa veritas. É aquilo que pode ser demonstrado com precisão, referindo-se ao rigor e à exatidão. Em hebraico, a verdade é emuna, significa confiança, é a esperança de que aquilo que é será revelado e irá aparecer por intervenção divina. Para trazer a concepção sobre a verdade, eu acredito que um vídeo só não tem como definir e resumir a verdade, porque a gente tem muitos pensamentos, muitas contestações quanto ao que é a verdade, dado a percepção de cada ser sobre o que é a verdade individual de cada um. Vamos partir do pressuposto sobre um pensamento que Rousseau, um pensador e filósofo francês, elaborou na sua terceira caminhada, um ano antes, mais ou menos, do seu falecimento. Ele conceitua que um pensamento mais um questionamento quanto se abster de falar a verdade por si só é algo ruim. Ele começa a se questionar. Isso atribui muito a um senso do que aprendemos na escola. Sabe em português, quando se atribui ao termo, tem sujeito indeterminado e sujeito oculto? Por exemplo, eu digo uma frase, fomos ao shopping. Quem? Nós. Assim, não está errado dizer dessa maneira. Você apenas preferiu trazer a frase com outro contexto. Logo, ainda assim, a verdade está presente. Mas não é isso que a gente vem fazendo. Ao contrário, é muito diferente disso. Afinal, uma relação, para ela ser saudável, na maioria das vezes a gente tem que se abster da verdade. A verdade ela não se faz mais tão presente. Só que o que acontece é que no decorrer, essa maneira de ocultar os nossos pensamentos, ela vem se desgastando. E quando ela eclodir dentro do relacionamento, passa a ocasionar situações muito mais agonizantes para cada um do que seria se no início cada um tivesse se aberto ao outro quanto ao que pensava, quanto ao que queria. Olha quantos relacionamentos que talvez não teriam existido, mas ao menos não teriam causado tantos traumas a crianças. Já que se os pais lá no início tivessem aberto que qual era a sua vontade, qual era a sua ânsia em sua vida, quanto ao que queriam, mas que abriram mão lá no início por uma suposta paixão. Imagine só o quanto a verdade teria agregado. E olha em outros momentos, quantas discussões, quantos problemas nas empresas, se um funcionário chegasse ao patrão e dissesse o que ele não está gostando. É claro que nesse ponto vai ter muitas pessoas que seriam folgadas, modo assim dizer, que abririam mão de trabalhar para apenas reclamar e chegar ao patrão e ponto. Mas a verdade é que a verdade, ela não é mais tão presente na sociedade e a maneira que ela vem sendo trazida e pensada, conceituada, é como se a verdade ela não se fizesse mais necessária. E gosto muito do ponto de que a verdade que temos hoje ela veio um pouco de Tomás de Aquino, que foi um teólogo, até certo ponto filósofo, que extremamente religioso, ele traz o ponto, ele foi um dos caras que apreciava muito o trabalho de Aristóteles, então ele conseguiu conceituar a fé e a razão. Tomás de Aquino, muito dessa nossa verdade dos dias atuais vem de Tomás de Aquino. Não o julgo, a culpa da nossa verdade ter sido tão flexibilizada
e ter sido tão moldada quanto aos nossos pensamentos não é culpa dele. O que ele conceituou era muito bom, mas o que a gente vai fazendo não. A sociedade, ela se torna uma sociedade muito falsa. À medida que as pessoas, a cada vez que vão sair de sua casa, elas colocam uma máscara. É como se eu não posso ser eu na rua. Eu não posso falar o que eu penso. Ou vai dizer que nunca ouviu aquele termo de que, quanto a política e religião, nunca se discute. Mas esse é o contrário. Devia se discutir. Mas não um ponto de que o que tu pensa sobre o assunto, o que você pensa sobre o assunto é a verdade absoluta. Até porque, se Sócrates, há tanto tempo atrás, ele foi reconhecido por saber a única coisa que era não saber, ou seja, reconhecer a ignorância, então quer dizer que o fato de que você ter a sua verdade e discutir com a minha é algo extremamente saudável, mas a ponto de que nenhum pode ser tão dogmatista a ponto de acreditar que a sua verdade é a total e ponto, e que acaba assim. Não, a verdade não é isso. Por isso, a verdade, eu penso em trazer mais vídeos sobre cada pensador, sobre o que ele pensa sobre a verdade. Pensa comigo, se Rousseau, anos que queriam anteceder a sua morte, ele começa a pensar sobre a verdade, se durante toda a sua vida ele não consegue chegar a uma conclusão sobre a verdade, quem dirá nós? Que em tão pouco tempo de ignorância já prevalecemos a nossa verdade, o que acreditamos como se aquilo fosse absoluto. E mais do que isso, passamos a dizer o que a pessoa quer ouvir para que ela se sinta contente e assim ela vai ter mais apreço pelo que somos. Percebeu que não faz também sentido? O que é essa verdade que está sendo trazida por nós? Na realidade não é uma verdade. O sujeito oculto que a gente compreendeu, que a gente aprendeu no português, parece que ele foi algo que foi implantado na sociedade. Como se, bom, não basta ser o sujeito oculto, não basta eu deixar de lado algumas coisas. O sujeito da frase. Então agora eu também vou deixar de lado mais coisas, mais termos, para deixar apenas aquilo que vai interessar o outro ouvir. O ponto de que vai acariciar a sua audição, os seus ouvidos, o seu ego. Mas qual é o ponto? O que a gente tem aqui cada vez mais no primeiro momento são relacionamentos instáveis e amizades muito legais, mas que no decorrer do tempo elas não duram. São líquidas. Por isso a felicidade se diz líquida também. Porque a verdade está relacionada à felicidade. E daí o ponto é que, por todo mundo querer se abster de falar a verdade, de ser aberto quanto ao pensamento do outro e ter essas discussões saudáveis, o que temos é a ignorância prevalecendo mais do que a busca por tentar ao menos, a cada dia, ter um pouquinho menos dessa ignorância. Porque as pessoas, na realidade, é muito o contrário. A cada dia elas buscam defender mais o seu ponto, o que elas acreditam, sem abrir um pouquinho espaço da sua concepção para entender o ponto de vista do outro. Entende? Imagina se fosse você recebendo aquela mensagem. Você gostaria de que alguém lhe mentisse? Eu lhe pergunto a você se, como minha parceira, ou se é num relacionamento, se a maneira que eu estou é atraente, se é bonito para você, já que não podemos referir a beleza como um conceito amplo, muito contrário do que está sendo trazido, já que a beleza ela é de cada um, e logo seu parceiro está com você porque ele acha atraente, então para ele a sua beleza é algo que pode ser usado como parâmetro. Então a gente lhe questiona ali se o parceiro lhe mente, porque você não pode ouvir que está um pouquinho acima do peso ou algo do tipo. Mas e se ele lhe falasse de uma maneira que logo incentivasse os dois a fazer exercício? Não seria diferente? Não seria diferente se os dois passassem a se cuidar mais? E assim, cada um ficasse mais atraente para o outro? Ou não? É esse o conceito. A verdade, ela vem sendo difamada, ela vem sendo moldada para acariciar os nossos desejos, o nosso ego. Entende? É muito contestador pensar que a verdade, que veio de Alteia, lá do grego, que foi tão conceituada por Aristóteles na razão, o que ela vem virando hoje? Algo extremamente contrário à razão. Algo que ninguém gostaria que fosse feito para si, mas que fazemos para os outros. Então, esse foi o primeiro vídeo sobre a verdade. Ele vai ser o precursor para uma onda de vídeos sobre cada pensador, sobre o que Kant, Aristóteles, Platão, Sócrates e outros tantos pensadores traziam sobre a verdade.
Espero ter agregado mais valor a seu tempo e esse é o começo.